Saudações, caríssimos Sunnyfãs! Mais uma vez, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Muito obrigado pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Muito obrigado por esse engajamento. Está sendo muito satisfatório, muito mesmo, o trabalho de vocês aí do outro lado, eu daqui, vocês daí e a gente interagindo. Está sendo maravilhoso. Obrigado a todos pelos comentários em off também, fora daqui, em outras plataformas. Então está sendo fantástico toda essa interação, todo esse retorno. Muito obrigado por toda e qualquer opinião que vocês tenham emitido aqui ou em qualquer outra rede social. E você já sabe, curta, comente, compartilha. Se você não é inscrito ainda, tem o botão de inscrito aí embaixo. Se inscreve no canal para não perder. Ativa as notificações aí do sininho, que é para a gente não deixar você com a falta de nenhum lançamento, de nenhuma atualização, de nenhum dos vídeos que forem saindo por aqui. Você botando a notificação ali, vai estar recebendo tudo. E hoje a gente vai ter mais uma conversa, vamos falar mais um pouquinho sobre esse trabalho aí de criação de personagens, de roteiros, né, de histórias em quadrinhos. A gente começou aí na semana passada com um vídeo que deu o que falar. Teve gente que gostou, teve gente que reclamou, teve gente que achou ruim. Mas a gente não está aqui para ditar regra. A gente está aqui para jogar a discussão e levantar o debate. Essa é a forma com a qual a gente trabalha. Então a gente trabalha dessa maneira, cada um trabalha da sua maneira. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essa repercussão. Vou dar alguns reforços, esclarecer algumas coisas também, para em seguida passar ao próximo assunto. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero deixar vocês aí com um recado do meu amigo Lorde Lobo. Segura essa! Olá pessoal, beleza? Aqui é Lorde Lobo e eu estou convidando a todos para apoiarem a campanha de arrecadação para o livro de arte do Penitente, catarse.me/penitente 15 anos. Espero teu apoio lá, valeu! É isso aí, né? Pegaram o recado? Não esquecem, adquira o seu livro de artes, tá imperdível, tem muita arte sensacional, já vi algumas e tá show de bola. Vale muito a pena você adquirir esse livro de arte de 15 anos do Penitente. Então não perde mais tempo não. Vai lá no Catarse, faz a tua escolha, escolhe lá o teu pacote de recompensa e seja feliz adquirindo o livro de artes dos 15 anos do nosso zumbizão, o zumbizão mais amado do Brasil. E agora eu vou falar com vocês um pouco sobre o vídeo da semana passada, quando eu falei sobre a questão do personagem super macho. Teve gente que não gostou muito de algumas coisas que eu falei, teve outras pessoas que entenderam, que concordaram, e enfim, a gente não está aqui para ditar regras sobre nada. Cada um é livre para publicar o que quiser. E, logicamente, aguentar as consequências do que publicar depois, né? Se algum dia você publica um personagem tipo Super Macho e ele faz um certo sucesso, e aí vem a editora que criou o personagem original e resolve processar você por plágio, aguenta as consequências, né? Aguenta o processo de plágio, né? Seja feliz com isso. E para quem não entendeu a situação, bem, o personagem super macho é um exemplo que eu criei para poder explicar na minha palestra sem usar o personagem que ninguém tivesse criado. Fiz uma coisa realmente bem rasteira, bem similar, para ficar de fácil assimilação. E algumas pessoas pensaram que eu peguei o personagem que alguém criou e usei como exemplo. Não, jamais eu faria isso. Jamais eu pegaria o personagem de qualquer autor e colocaria aqui para ser escrutinado e escrachado. Personagens de qualquer autor que a gente falar aqui, a gente vai falar bem, vai olhar os pontos positivos e vamos falar dele aqui desta forma. Então, o personagem super macho é uma criação, entre aspas, posso dizer que é uma criação minha, que eu criei para dar o exemplo em relação a aquilo que nós acreditamos que não deve ser feito na criação de um personagem brasileiro, de um super-herói brasileiro.
E realmente eu continuo afirmando, eu não acredito, não acho que é uma boa ideia fazer as coisas dessa maneira. Mas como nós vivemos num mundo livre, cada um é livre para fazer o que quiser e, como disse, arcar com as consequências. Dito isso, nós vamos então passar ao nosso assunto de hoje. Bom, vamos falar hoje então sobre do processo criativo que permeia o universo de personagens do Sunniverso Quadrinhos. Para quem me conhece sabe que eu tenho um universo extenso com mais de 200 personagens só no ramo de super-heróis, né? Quem leu meu trabalho O Grito da Terra sabe bem do que eu estou falando quando vê a quantidade de personagens que tem lá entre heróis, vilões, seres humanos comuns e seres cósmicos. Entre outros, né? Entre também seres que são alguns dos personagens principais da série, que são os seres ligados à natureza, né? O elemental e o seu séquito lá, o Mapinguari, a Selvagem, o Espírito das Árvores e muitos outros, que se eu for começar a listar, vou passar a noite aqui só falando o nome de personagem, que não não vai ser producente. Então, um dos principais processos que a gente utiliza no processo de criação de personagens do Sunniverso, atualmente, é tudo baseado em antropofagia. É um conceito que nós assimilamos já há alguns anos e buscamos inserir ele na criação dos nossos personagens. E o que é antropofagia de fato? Muita gente confunde a antropofagia com o canibalismo. O que é o canibalismo? Para quem não sabe, o canibalismo é o ato de se alimentar da carne humana, costume praticado por algumas culturas pré-civilizatórias, pré-civilização, aliás, perdão, algumas culturas, inclusive aqui no Brasil, os índios, à época do descobrimento do Brasil, praticavam a antropofagia. E qual é a diferença entre a antropofagia e o canibalismo? O canibalismo pode talvez até ser considerado uma doença, quando a pessoa tem aquela compulsão, por uma razão qualquer, por um desejo maluco dentro de si de querer comer a carne do outro. Para os índios que habitavam aqui no Brasil, na época do descobrimento, né, naquele meio de tempo ali, eles praticavam antropofagia. E como se dava isso? Eles comiam a carne daqueles inimigos que eles derrotavam em batalha. Então os inimigos valentes, valorosos, guerreiros combatiam e eles acreditavam que comendo a carne do inimigo, eles iriam adquirir a força e a bravura daqueles que tombaram em combate. Esse fato foi descrito, né, foi levado para a Europa pelo alemão Hans Staden, que teve a sorte de não ser comido por ele ter sido considerado covarde o suficiente para não merecer ser comido. Então ele levou inclusive para a Europa uma visão muito deturpada da antropofagia. Não que a antropofagia fosse uma coisa bonita, né? A gente a nossa cultura ocidental atual, a gente não consegue conceber o fato de alguém ingerir carne humana, né? Isso é macabro, né? Inclusive, tem gente aí que queria comer índio com banana e teve gente que achou isso normal. A gente sabe que isso é um absurdo você querer ingerir a carne humana, embora haja culturas que ainda pratiquem isso no mundo de hoje. Quando a coisa é cultural, é algo mais complicado de se combater e de se fazer, tentar entender aquilo, tentar entender que aquilo não é legal. Mas no caso dos índios
lá da época do descobrimento do Brasil, para eles isso era algo natural. E foi baseado nesse conceito de consumir a carne do inimigo para ganhar sua força, sua vitalidade, sua bravura, sua capacidade de combate. Foi baseado nesse conceito que o escritor Oswald de Andrade criou o movimento antropofágico aqui no Brasil, lá nos idos de 1930. Naquela época, já havia uma constatação da falta de identidade cultural brasileira, que é algo que ainda hoje não está totalmente solidificado, embora a gente tenha uma ideia mais clara do que é a cultura brasileira, né? Foram muitos movimentos, desde a época do descobrimento do Brasil para cá, para se criar isso. E o que se tem a ver com quadrinhos, com criação de personagens? Na verdade, eu vou mostrar para vocês que tem tudo a ver, que é isso que a gente utiliza na concepção dos nossos personagens. O movimento antropofágico, ele surgiu de uma tentativa de contestação da repressão cultural que acontecia em 1930. E foi essa tentativa de contestar essa repressão cultural, que é algo que o nosso Brasil sempre sofreu, essa repressão cultural, essa tentativa de sufocar os movimentos populares, né? E a gente sempre teve isso no Brasil, né? O que vem da periferia, o que vem da massa, o que vem do povo, é geralmente combatido, é visto como algo negativo, como algo ruim, como algo que vai estragar, danificar, prejudicar a sociedade. E foi essa tentativa de contestação que levou à criação do projeto Construtivismo Brasileiro, de Hélio Oiticica. E foi a partir daí que se desenvolveram várias vertentes, se abriram várias discussões. E o Oswald de Andrade, ele estabeleceu algumas diretrizes, vamos dizer assim, do movimento antropofágico. O movimento antropofágico promovia a desalienação, ou seja, a separação do que é realidade, do que é delírio, do que é o que a gente chama de viagem, né? O cara tá viajando. Então, promover botar os pés na realidade do nosso país, da nossa situação. E detalhe, ele não estava falando isso de quadrilha, ele estava falando de mil e outros movimentos culturais, como a música, como o teatro, como a literatura, né? Ele não estava nem pensando em quadrinhos nessa época. A ideia também era superar a condição de colônia estagnada que o nosso país tinha. Uma situação de colônia estagnada que a gente vivia, mesmo já tendo se tornado independente, nosso país ainda é um país colonizado. Hoje em dia, talvez a gente não seja colonizado geograficamente, mas a gente ainda é colonizado culturalmente pelo domínio da cultura estrangeira no nosso país, principalmente na cultura pop. A cultura pop está impregnada de elementos culturais estrangeiros, não só norte-americanos, como também coreanos, chineses, italianos, japoneses, né? Então aí facilmente você encontra as pessoas falando sobre elementos de cultura pop de outros países, embora a gente tenha elementos aqui no Brasil que sofrem muito com o descaso, a desatenção, com materiais às vezes de qualidade até superior, mas que brasileiro, não presta, como costumam dizer.
Mas o que a antropofagia propôs, sempre propôs, foi a deglutição, ou seja, comer, né, engolir, os valores positivos que surgem a partir da colonização. Que valores positivos surgem a partir da colonização? Por exemplo, surgem o fornecimento de informações e o intercâmbio cultural. Quando você é colonizado, o colonizador traz para o colonizado toda a sua bagagem cultural, tudo aquilo em que ele acredita, as histórias do seu país, enfim, todas as coisas que fazem parte da vivência do colonizador, ele impõe ao colonizado. E a gente pode observar bem isso, né? Que a gente tem essa coisa de absorver bem, a gente absorve muito bem o que vem de fora. Isso é na música, isso é nos livros, isso é no cinema, isso é nas séries, isso é nos quadrinhos, né? Em todos esses elementos aí a gente absorve muito bem, né? E passa a vivenciar. E é por isso que nós falamos daquela questão do vídeo passado, de você não tá pegando algo, mudando uma coisinha ou outra, fazendo uma cópia para dizer que é original. Mas a gente vai chegar lá. Vamos voltar a isso. Então, é preciso, e a antropofagia falava isso. Fala ainda, porque ela não morreu, né? Fala que a gente precisa admitir a falta de caráter da formação cultural brasileira. A gente ainda não tem uma identidade 100% estruturada. Para fora do país, Brasil ainda é somente samba e agora funk. Né? Samba e funk. Não é mais além disso. Muita gente, quando vem para cá, se espanta em saber que nós temos coisas que os outros países têm, e às vezes até melhor. Então, esse nível de desinformação reflete a questão da falta de caráter que a cultura brasileira ainda tem, embora ela hoje tenha muito mais personalidade. Mas ainda não temos uma cultura brasileira prontamente definida, haja vista como existe tanta briga no meio cultural, nos mais diversos ramos. E vamos colocar nos quadrinhos, já que estamos falando de quadrinhos, quem vive no meio dos quadrinhos sabe como esse meio é cheio de birra, cheio de encrenca, cheio de arenga, como tem gente que vive querendo brigar, que vive querendo impor, querendo discutir, e se botar política no meio, ferrou, né? Quem vive no meio dos quadrinhos sabe muito bem como é a guerra. Por quê? Porque cada um quer impor sua vertente. O autoral quer impor o seu gosto, o de super-herói quer impor o seu gosto, o de humor quer impor o seu gosto, o de quadrinho infantil quer impor o seu gosto. E o de quadrinho infantil quer dizer que isso é que é quadrinho brasileiro, o autor do quadrinho autoral diz não, quadrinho brasileiro é quadrinho autoral. Quadrinho de super-herói é que é quadrinho brasileiro. Né? Ninguém consegue entender que tem que ter espaço para todo mundo, porque tem público para todo mundo. Sempre tem esse negócio, tá? Um brigando com o outro, porque o meu é melhor, porque super-herói é melhor, porque autoral é que é o quadrinho, porque infantil é que é a identidade do quadrinho brasileiro, o resto é cópia do estrangeiro. Isso são exemplos de discussões que nós temos no meio. Por quê? Falta a identidade cultural. Nossa identidade cultural não tem um caráter, não tem uma formação, não está definida. Né? Então, vamos em frente. E aí nós vamos falar em relação ao que foi falado no vídeo da semana passada. Porque uma das coisas que a antropofagia fala é que nós devemos abdicar de sentimentos individuais quando da nossa produção cultural. Isso eu aprendi também no curso de design gráfico que eu fiz. E que quando a gente produz uma peça, a gente não deve deixar que o nosso sentimento fale ali. Existe
toda uma gama de elementos somados para a produção de uma peça, de um personagem. E o nosso sentimento precisa estar de fora para que haja imparcialidade e para que a gente entenda qual a função daquele personagem. Né? Vamos falando em personagem porque estamos falando de quadrinhos. E quando a gente cria um personagem, a gente costuma querer colocar a nossa emoção. E eu estou falando isso fico muito à vontade para falar isso, porque foi um erro que eu cometi durante muito tempo, quando a gente coloca só a emoção. Não é que a emoção ela não possa estar no personagem, né? Eu preciso falar logo isso para depois não estar gerando aquela polêmica desnecessária. Claro, agora a emoção ela não deve tomar conta a ponto de cegar o criador para que ele não veja o que a emoção pode estar levando ele a fazer. Quando você cria um personagem que é a cópia de um personagem estrangeiro, quando você cria, por exemplo, o super macho, do exemplo do vídeo passado, o que é que você está fazendo? Você está pegando a sua emoção e colocando como prioridade. Por quê? Eu amo aquele personagem estrangeiro. Eu quero fazer algo com ele, eu quero homenagear porque ele é bom, porque a história dele é melhor do que a história que eu possa vir a contar. Ah, mas eu vou contar a história dele, mas ainda assim você vai estar contando a história dele, maquiado através de outro personagem, porque é a sua emoção que está falando em primeiro lugar. E a emoção, ela precisa ficar um pouquinho mais para trás. Por quê? Porque a gente precisa romper com a dependência cultural. Esse é outro elemento que a antropofagia fala sobre a gente romper com a dependência cultural, porque a dependência cultural nos leva a ter esse sentimento, a esse apego, esse agarro àquela criação, aquele modelo. E a gente vai querer fazer com que ele fique, na realidade, o mais parecido possível com o original. Quando você pega o super macho, muda só as cores, mas bota o nome dele de Cláudio Quente e ele namora a Luísa Lena. Ele veio do planeta Copion. Né? Copion, Krypton, Luísa Lena, Lois Lane, Cláudio Quente, Clark Kent. Tá entendendo? Espero que você esteja conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Você quer fazer desse jeito? Faça. Faça, não tem problema. Só que não está contribuindo para a produção cultural que a gente precisa apresentar ao público. O público não vai querer ver o super macho se eles têm o Superman. Simples assim. Então é preciso romper com a dependência cultural. Contudo, aí se diz, se deve depender, isso aí, parece até que eu estou escutando o pessoal do quadrinho autoral falando. Então, rompa com a dependência cultural e pare de criar super-herói que é coisa de gringo. E aí vem outro princípio antropofágico que é muito interessante e que diz que não se deve negar a cultura estrangeira. Por quê? Porque a nossa característica é antropofágica. Porque aquilo foi nos apresentado e não tem como voltar atrás ao fato de que aquilo nos foi apresentado. Ignorar não vai adiantar, porque sempre vai estar na nossa mente. Não devemos negar a cultura estrangeira. A gente só deve parar de depender dela. A gente deve pegar o que aprendeu, juntar com as nossas experiências pessoais, e no caso é o outro princípio antropofágico que tem, que é devorar a cultura estrangeira. Eles nos deram. Vamos devorar. Sabe quem fez isso muito bem? O rock nacional,
a literatura, a teledramaturgia no nosso país também fez isso, né? Cinema, teatro, televisão. Tá aí as séries brasileiras novas, tem as novelas, né, que mostram uma evolução constante. Até nossos programas humorísticos, alguns mais recentes, têm mudado, têm feito uma transformação. Por quê? Porque não adianta você negar. Não adianta a gente negar que a gente lê o quadrinho de super-herói estrangeiro e que ele nos influenciou. Porque nós criamos super-heróis brasileiros porque um dia nós conhecemos o super-herói. Seja ele de qualquer nacionalidade que for. Seja ele americano, japonês, italiano. É tão verdade isso que o melhor quadrinho de faroeste do mundo é feito na Itália, não nos Estados Unidos, que é onde se originou o termo faroeste e que é onde se originaram os filmes e os quadrinhos do Bang Bang. Mas o melhor quadrinho estrangeiro é o Tex. O melhor quadrinho de faroeste é o Tex. Todo mundo sabe disso. Por quê? O italiano antropofagizou o faroeste americano e transformou no fumetti, né? O faroeste. No cinema tem o western spaghetti, né? Spaghetti. Então, não se deve negar a cultura estrangeira. Não é isso que estamos dizendo aqui. Devemos romper com a dependência cultural. Parar de depender culturalmente e começar a botar a nossa cara no quadrinho brasileiro. A nossa cara no super-herói brasileiro. É isso que a gente tem visto aqui. Tem muitos trabalhos fantásticos de amigos meus. Eu vou citar alguns aqui e peço perdão àqueles que eu não consegui lembrar agora nesse momento. Mas nós temos aí, eu vou citar de cara já, está em campanha aí, o Penitente, do Lorde Lobo, né? Os Invictos, do Rafael Tavares, o Sombra d'Água, do Lancelotti Martins, Perseu e Aline, do Tony Brandão, A Tribo, do Júnior Cortizo, e muitos outros heróis, muitos outros personagens, que agora não me vem à mente, porque são muitos que eu conheço. E nem tem hora que você não consegue lembrar de todos. Mas são personagens que estão, mesmo que seus autores não tenham tido a consciência plena disso, são autores que romperam com a dependência cultural, que não negam a cultura estrangeira, mas que devoraram a cultura estrangeira, misturaram com as suas experiências pessoais e produziram essas maravilhas que a gente está vendo aí. Tem o cover do Amorim, que é outro trabalho fantástico. Né? Tem tanta coisa que as pessoas não conhecem por ignorância, por desinformação, por não saber e às vezes não querer saber. Então, quando a gente fala sobre isso, é justamente para que a pessoa entenda, né, que a gente não está querendo aqui defecar regras, de maneira nenhuma, mas mostrando que o processo antropofágico transforma aquilo que você vê no momento em algo mais substancial. O estrangeiro lá fora já faz muito isso. Um exemplo claro que eu vou citar aqui é o Miracle Man, do Alan Moore, que nada mais é do que uma cópia do Capitão Marvel da DC Comics, que o Alan Moore reescreveu de um jeito que tornou uma obra totalmente original. Mas se você for olhar na essência do principal, lá na base, no começo, era uma reles cópia do Capitão Marvel. Mas o Alan Moore, ele antropofagizou o Miracle Man e transformou ele num dos maiores clássicos do quadrinho de super-herói mundial. Algo que até hoje as pessoas reverenciam.
É disso que estamos falando. Não é negar e dizer, é super-herói, é Copa, não sei o quê. É você transformar através das suas experiências pessoais. E a gente fala sobre isso mais pra frente depois, porque a criação de um personagem envolve vários elementos. Nós estamos falando aqui apenas sobre algumas coisas que que a gente tenta explicar para que as pessoas compreendam como é que se dá o processo de criação dos nossos personagens. Bem, está lançada a discussão, o debate está na roda, fica à vontade para conversar, para a gente discutir, né? Manda a tua ideia e a gente vai conversando. Não se esquece, hein? Se você gostou, curta, comente, compartilha, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para as notificações e a gente se vê daqui para o final da semana com mais um Colexandro, hein? Vou estar trazendo mais uma revista da minha coleção, fazendo mais uma análise, apresentando para vocês. E semana que vem estamos aqui novamente para mais um debate. Até lá, um grande abraço, beijo no coração, que a gente se vê semana que vem. Tchau.